Ray Dalio, um dos maiores investidores de todos os tempos, indicou recentemente que acredita que o mundo vai entrar numa grave recessão mundial e que o mundo nunca mais será o mesmo. E além do mais, shortou de uma forma muito vigorosa as ações europeias, ou seja, acredita que a Europa é o continente que vai sofrer muito, mas mesmo muito mais. No entanto, queres saber como é que tu podes proteger segundo os métodos Ray Dalio? Vamos lá, pessoal! Olá, sou o Daniel, o host desse canal, o Investor Club, um canal dedicado a investimentos, poupança e empreendedorismo. Mas antes de iniciarmos o vídeo, não te esqueças de subscrever o nosso canal de YouTube, meter um gosto porque assim faz crescer o canal. Não te esqueças de dar o like e subscrever o nosso canal, mas também não te esqueças de nos seguir aqui no Instagram, porque todos os dias, mesmo todos os santos dias, colocamos informações espetaculares sobre investimentos, poupança e empreendedorismo. Mas vamos lá então até ao vídeo. Ora bem, Ray Dalio voltou a fazê-las de novo, voltou a indicar que o mundo vai entrar numa grave recessão mundial e que ele vai ser completamente diferente do mundo que nós vivemos atualmente. Além do mais, ele acredita que essa recessão vai influir sobretudo na Europa e nós vemos grandes posições contra as ações europeias, como vocês podem ver nessa tabelinha aqui na imagem. No entanto, antes de falarmos como é que vocês se podem proteger utilizando os métodos Ray Dalio, eu queria primeiro explicar porque é que ele pensa que nós vamos entrar numa grave recessão, porque é que o mundo não vai ser igual e quais são os motivos, mas sobretudo como é que nós nos podemos proteger. Ray Dalio escreveu recentemente um livro chamado A Nova Ordem Mundial, onde ele explica as razões principais que acredita que nós estamos a virar de página, ou seja, entrar numa nova era. Ou seja, a era do mundo ocidental liderado pelos Estados Unidos e Europa vai acabar e é por isso que ele acredita também que nós vamos entrar numa grave recessão. E onde ele mete a boca, mete a bala, por isso ele shortou muitas, mas mesmo muitas empresas europeias muito relevantes para a economia europeia. No entanto, eu vou-vos aqui explicar as razões principais porque é que ele acredita nisso e porque é que nós nos podemos proteger utilizando algumas táticas que ele utiliza para o seu portfólio. Primeiro de tudo, vamos explicar as principais razões porque é que Ray Dalio acredita que nós estamos a virar a página de uma forma secular e permanente e não temporária, ou seja, ele acredita que essas mudanças vieram para ficar e isso vai alterar de uma forma significativa as nossas vidas. Para tal, vocês têm que ver essa imagem que vai aparecer agora na tela. Na prática, Ray Dalio acredita que nós vamos entrar numa nova era em que o novo império vai nascer. Desde 1945, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico deixou de ser a potência mais relevante e tornou-se então os Estados Unidos. No entanto, o Ray Dalio acredita que existem aqui alguns pormenores que indicam que essa nova página, ou seja, essa nova entrada desse novo player que vai substituir os Estados Unidos e a Europa, são determinados por alguns fatores muito, mas mesmo muito interessantes. Primeiro de tudo, ele acredita que quando existe uma virada de página, o país dominante, neste caso os Estados Unidos, entram numa grave crise de dívida, uma impressão brutal de dinheiro, revoluções e guerras. Nesta fase vamos explicar um bocadinho mais o que é que são revoluções e guerras, vamos por ponto, e depois vamos para crises políticas e sociais e a partir daí há uma nova ordem social, uma nova ordem mundial. Neste caso, ele acredita que essa nova ordem será liderada na Ásia, encabeçado pela China. Mas vamos pontos por pontos. Primeiro de tudo, vocês têm que perceber que os Estados Unidos, o mundo ocidental, desde 2008 vive numa crise de dívida. A dívida desses dois blocos continentais são brutais. E é por isso que as taxas de juros de referência, tanto nos Estados Unidos, tanto na Europa, têm que ser muito baixas, porque se essas taxas de juros subissem de uma forma brutal, os países entravam em falência técnica, como aconteceu em Portugal em 2011. E é por isso que nós vemos o Banco Central Europeu a aplicar algumas medidas, como por exemplo a Operação Twist, que na prática vende obrigações alemãs e compra obrigações italianas, de forma a que a taxa de dívida italiana baixe consideravelmente para esse país não entrar em bancarrota. O segundo problema é impressão de dinheiro. Tanto a Europa
como os Estados Unidos imprimiram desde 2011, mas sobretudo em 2020, quando a crise da pandemia, muito, mas mesmo muito dinheiro. Isso na prática pode fazer com que haja uma desvalorização cambial das moedas, ou seja, esse ponto também está muito assente. A impressão de dinheiro significa uma coisa muito importante, que é a inflação. E atualmente a Europa e os Estados Unidos vivem valores de inflação que não viviam há mais de 30 ou 40 anos. O próximo ponto que o Ray Dalio se foca é guerras e crises. Neste caso, temos de falar sobre as crises políticas que ambos os continentes, tanto norte-americano como europeu, vivem, nomeadamente em divisões políticas muito acirradas. Estão a crescer muitos partidos populistas, tanto em Portugal, Espanha, França e digamos que nos Estados Unidos existe uma divisão muito clara entre republicanos e democratas, ou seja, as populações estão completamente divididas e isso pode causar muitas fragilidades e rupturas tanto na Europa como nos Estados Unidos. No entanto, temos que perceber que todo esse ambiente que nós vivemos faz com que os portfólios se tornem muito voláteis e agora vamos falar como é que o Ray Dalio se está a proteger perante esses ciclos económicos muito importantes. Ray Dalio, no seu livro O Princípio, explica o funcionamento do seu método de investimento chamado 4 estações, ou All Season em inglês. No entanto, vou-vos explicar mais ou menos como é que consiste esse método e como é que vocês o podem replicar de forma a que vocês consigam proteger a vossa carteira desses ciclos que, sem dúvida nenhuma, vão afetar a economia global. Ele indica no seu método que existem 4 ciclos económicos principais. O primeiro todo é um ciclo de expansão, mas com pouca inflação. Foi o que aconteceu entre 2011 e até 2020-2021. Depois temos uma fase de crescimento e muita inflação, que é o que nós estamos a viver atualmente, ou seja, o mundo ainda está a crescer, no entanto, com altas inflações de 1 até 2 dígitos em alguns países. No entanto, existem também outros ciclos que eu chamado de recessão, com pouca inflação, e o pior de todos, que é o cenário de deflação, que é com recessão, com muita inflação. Então, neste ambiente de crescimento e muita inflação, como é que é caracterizada a carteira do Sr. Ray Dalio? Em ambientes de inflação e de crescimento, Ray Dalio diz que para termos a nossa carteira com algumas obrigações, no entanto, muito ponderada a ações, sobretudo a ações de emergentes. E porquê? Porque normalmente quando existe crescimento e inflação, a inflação vem de países ou vem de commodities e normalmente esses países que são os emergentes, que são fornecedores de commodities, são os mais beneficiados com essa alta de inflação. Por isso nós vemos que as posições principais da carteira Ray Dalio são emergentes, ou seja, ele na prática está a apostar que nós estamos a viver atualmente num mundo de crescimento e também de muita inflação. No entanto, como é que seria a carteira perante os outros ambientes? Eu já fiz um vídeo e vou deixá-lo aqui em baixo, por isso quando nós entramos num ciclo de recessivo de pouca inflação ou também recebido muita inflação, eu quero que vocês venham cá em baixo e revejam esse vídeo, porque sem dúvida nenhuma também vos vai mostrar o chamado Holy Grail dos investimentos ou a chamada diversificação. E vocês vão gostar muito dessa matéria. Antes de acabarmos o vídeo, queria fazer só umas pequenas considerações sobre o Sr. Ray Dalio. Eu fiz recentemente um direto, aliás vou colocar aqui o vídeo cá em baixo, na descrição, para que vocês possam rever, onde coloco as minhas ponderações. Sim, eu acredito que nós vamos entrar mais tarde ou mais cedo numa ordem mundial liderada pela Ásia, nomeadamente pela China, em que os Estados Unidos e a Europa vão entrar num segundo plano. No entanto, não acredito que isso seja para já. Ou seja, acredito que estamos a entrar assim numa fase de crispação, de aumento de guerras. O que nós estamos a ver atualmente na Ucrânia também se está a repetir em outros países, embora não esteja sendo noticiado. Está a existir uma fragmentação, uma crispação, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Aqui na Europa, o crescimento dos partidos ultradireita e ultra-esquerda estão a fragmentar completamente a sociedade e nos Estados Unidos nem se fala entre a crispação e a fratura entre republicanos e democratas, ou seja, na prática, digamos, estamos a viver uma autêntica guerra civil. Isso na prática faz com que os governos não pensem a longo prazo, mas sim a muito curto prazo e mais tarde, mais cedo, terão que reestruturar a dívida ou, pior de tudo, perder a hegemonia da moeda, que é a parte principal de um líder económico. Se alguém que se quiser se manter como um líder económico mundial, terá que ter a sua moeda como referência, como aconteceu com Portugal durante os descobrimentos, depois veio a Espanha,
Holanda, Inglaterra e, por fim, Estados Unidos. Por isso, para nós vermos um eclipsar dos Estados Unidos, a moeda hegemónica mundial, que é o dólar, teria que desaparecer, mas para isso acontecer ainda faltam algumas décadas, na minha opinião. Outra consideração que eu tenho que fazer é que o método Ray Dalio 4 estações é muito bom, no entanto, eu acredito que este método que eu ensino aqui nesse livro é muito, mas mesmo muito superior ao método 4 estações do Ray Dalio. Aliás, eu considero uma brincadeira de crianças ao método dele comparado ao método que ensino aqui no livro Para de Perder Dinheiro. Esse era o livro que eu queria ter em 2006, quando me iniciei nesse mundo maravilhoso. E acreditem, depois de lerem esse livro, a vossa visão para os investimentos vai ser completamente diferente. Até agora, bons investimentos, portem-se mal e até à próxima.